A aula passada, que era os fontes, que estava no dia 18, eu copiei ele inteiro com data de hoje. Tá? Tudo que está aqui vamos partir daquilo que já tinha, que era o projeto que usava coleções. E fazer os ajustes que nós precisamos fazer para que esse formato passe a acontecer agora. O arquivo banco também está? O ideal é que esteja. Na verdade, ele não está, mas eu vou colocar ele ali. Ó, nós criamos o banco 2016.gdb, tá certo? Vou copiar ele aqui, ó. Tá? Eita. Copiou. Vou pegar aqui. Ó, já existe. Ok? Já copiou. Tá. Primeiro, vamos entender assim, ó. A ideia de usar arquivo que a gente estava usando, o arquivo em si pode ser que a gente não use, mas aquela estrutura que trabalha com list view, que trabalha com a coleção, ela é necessária de ser trabalhada. Certo? Pode ser, a gente vai mexer com o banco de dados a partir de agora, mas isso não significa que a gente vai abandonar aquele formato todo. Tá? Então, aqui, vou detonar esse cara aqui, vou abrir o projeto. Está aqui o projeto que a gente tinha até então, certo? Desse projeto que tem aqui, primeira coisa, eu vou me concentrar, ó, vamos fazer o seguinte aqui, né? Tá aqui, coleção, por enquanto a gente não vai usar, tá? Nós vamos voltar provavelmente a usar a coleção, porque vai ter uma outra situação que nós vamos trabalhar com ela, mas no momento eu vou deletar as coleções que tem aqui, para não ficar nada que tenha a ver com as coleções, ok? Na aula passada, que foi na aula, a gente criou o data module, a criação do data module está aqui, certo? Tem ela criada aqui. E vamos passar a trabalhar com o que precisa, né? Então, o que eu vou abrir aqui? Eu tenho lá controller estado, controller DAO país. Aliás, controller país e o data module, ok? Então, vou vir aqui, abrir os camaradas. O banco está aqui. Aqui tem o caminho. Vou tirar o caminho daqui. Aqui, ó. Somente banco.2016. Ele conecta? Ele conecta. Por quê? Porque o banco de dados está junto na mesma pasta que está o executável. Tá certo? Então não tem problema. Bom, o que acontece aqui? Então, nós vamos fazer alguns ajustes aqui. Fiz questão de deixar exatamente do jeito que estava, para a gente poder trabalhar, né? Então, veja bem, o carrega objeto, ele trabalha com a coleção. Não tenho mais carrega objeto. Salva arquivo e carrega arquivo, também não tenho mais. Então, eu tenho o quê? Eu tenho pesquisa, tenho carrega, exclui, salva, pesquisar. Certo? Esse pesquisar aqui, ele estava vinculado com o que era a nossa coleção. Não vai ser mais vinculado com coleção. Eu só vou passar a chave e ele vai me retornar, assim como os outros que eu tenho aqui, vai me retornar um string. Certo? Basicamente vai ser isso aqui. Então, o que acontece? No código aqui, o carregar tem um t-object, então o excluir também tem object, o pesquisar está aqui, não tem mais esse cara aqui. Isso aqui deixa de existir. Em vez de retornar um integer, ele vai retornar para mim um string. Tá. Aqui, a DAO salvar não tem mais a posição, porque a posição estava vinculado com a minha... Esse salvar arquivo aqui deixou de existir, não tem mais, né? E também não tenho carrega arquivo.
Aqui. Esse cara aqui também já não tem mais. Certo? Então, estou tirando fora tudo que tem a ver com arquivo e com coleção. Ok? Até aqui. Né? Essa coleção aqui também não tem mais, estou tirando fora. Aqui no salvar, ficou aqui posição, tiro fora. Não tem mais. Tranquilo? Usos aqui também não vou precisar mais desse cara aqui. Tá. A mesma coisa vou fazer com a DAO País. Né? DAO País eu não vou ter a coleção Países. Esse cara aqui. Não vou ter a coleção de países aqui. Esse camarada aqui. E vou ajustar todos os métodos de acordo com o... Tem o objeto, vou passar o objeto, meu pesquisa não tem aqui. E vou colocar aqui, que ele vai me retornar um string para mim saber o que é que acontece. Esses dois camaradas aqui que eu tinha deixam de existir, o get coleção deixa de existir, esse cara deixa de existir. Então, no primeiro momento, estou fazendo simplesmente a limpeza daquilo que eu não vou utilizar mais. Aqui, carrega objeto, não tem mais, o carrega está aqui. Criar, tá ok, eu não vou criar mais esse cara aqui, automaticamente não vou destruir esse cara aqui. Get coleção também não vou ter, não vai ter. Meu pesquisar aqui, ele vai ter a chave, porque eu preciso ter a chave, certo? Fora isso, aqui vai me retornar um string. Vem aqui. Salvar aqui eu não tenho mais essa posição. Vem aqui, tiro esses caras aqui, tiro isso daqui. Os códigos a qual a gente tinha até então. Salvar arquivo deixa de existir. Vamos ver se sobrou alguma coisa. Exclui, carrega, tá lá, limpo. Certo? Bom, tenho que fazer isso aonde mais? Tenho na controller. A controller não tinha nada vinculado com coleção e nem com arquivo, né? Controller país. Na controller país eu tenho o carrega objeto, que eu deixo de ter. Eu tenho get coleção, que eu deixo de existir. O meu salvar não vai ter mais, só vai ter objeto, esse cara aqui. E meu pesquisa não tem mais o... E aqui ao invés de retornar um integer, vai retornar um string. Tenho que limpar aqui também, né? Porque esse cara já deixa de existir. O carregar continua. Controller, uma DAO, país, cria objeto, destructor, esse continua existindo. Get coleção deixa de existir. Não tem por enquanto coleção aqui. Vai ficar bem limpo o processo, certo? Ó, vem aqui. Não sei se estão observando, mas a ideia é que vocês passem a fazer os códigos de vocês também dessa forma, ou então, se for o caso, fazer do zero a criação do que vai ser a controller e a DAO, tá? Bom, aonde que esses camaradas estavam sendo chamados? Tem que abrir os códigos que esses caras estavam sendo chamados, né? Eu vou ter lá consulta país e eu tenho cadastro país. Os dois caras que eu estava chamando, não é isso? Dentro do consulta, eu venho aqui, eu tenho situações, controller continua existindo, controller país continua existindo, ela vai chegar aqui, aí eu vou ter list view, não vamos mais usar list view. Então, list view, aqui, carrega list view, esse carrega list view vai deixar de existir. Ok? Não quer dizer, como eu falei, que a gente vai deixar completamente de usar, tá? Eu vou tirar esse cara aqui também, porque senão vai dar problema agora. Então, carrega list view. Carrega list view. Pesquisar. Pesquisar, ele está buscando a coleção, certo? Então, esse cara aqui vai deixar de ter
esse parâmetro aqui que eu vou passar só a chave. Tá? Aqui ele não vai retornar mais um integer aqui. Ele vai retornar um string. Esse string que vai ter aqui, eu vou chamar ele de... Não foi isso que a gente mexeu lá? A gente trocou o integer por string, certo? E aqui vai ser, então, ele vai retornar um MSG. E aqui eu vou verificar se a mensagem for aqui, se for diferente de nada, certo? Ou verificar o length dele e verificar se está igual a nada, tá? Depois a gente faz o ajuste desse camarada aí. Aqui continua, carrega objeto. Não tem mais carrega objeto. Eu vou ter um carrega, certo? Ah, esse cara aqui é um cara do list view. Então, isso aqui deixa existir. Não tem. Diferente de nada, ele vai dar mensagem. É que ali o que nós temos? Nós temos isso aqui também tem a ver com list view, com a lista. Se ele retornar mensagem, se retornar algum texto, alguma string, então ele vai dar uma mensagem, certo? Se não retornar nada, significa que não deu nada. Certo? Mas a gente vai ajustar ela ainda. Só aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui envolvendo list view. Controller, limpa, novo, salva, conheça objeto, controller, limpa edit, show, conheça. Tá. Esses dois caras deixam de existir. Controller. Tá aqui. Esse cara aqui não existe mais. Ok. Vamos verificar se tem algum erro aqui. Esse aqui, depois a gente mexe com isso aqui. Salvar, está dizendo que está diferente da classe Py. Então, o controller Py, aqui eu tenho o método que tem o valor aqui. Então, no pesquisa aqui não tem mais esse cara aqui. E aqui é string. Então, aqui muda, cai isso aqui fora, aqui perde esse cara aqui, e aqui deixa retornando um string. Vamos salvar aqui. Aqui, controller. Aqui, esse cara aqui, deixa ter esse cara aqui também. E aqui vai me retornar um string. Salvar não tem mais posição, carrega objeto. Vamos salvar, vamos compilar. Aqui eu não tenho mais. Aqui já está no cadastro, né? O cadastro está chamando. Aqui também já não tem mais esse parâmetro, que é onde estava vinculado no programa que está chamando, certo? Nos formulários. Aqui ele não retorna mais, ele retorna uma string, pesquisa, certo? Então, eu vou criar var msg, que é do tipo string. Aqui, em vez de pos, aqui ele vai retornar um msg. Essa mensagem aqui vai deixar de existir
porque eu não tenho mais essa questão com relação aqui eu tenho que tirar a mensagem. Esse cara aqui não existe. Vou deixar até em comentário. Novo. Esse cara aqui não precisa, na verdade, aqui, porque o objeto um país já vem setado lá, certo? Depois nós vamos ajustar ele. Esse posição aqui. Não tem. Novo clique, Ctrl Shift C, está lá novo clique. Cadastro de estado a gente não vai usar agora, então não preciso desses caras aqui definidos. Se eu já não tenho lá, então aqui eu também tenho que desativar aqui e por sua vez desativamos aqui. Ok? Tá aqui. Vamos ver se fechou. Não tenho mais coleção. Aqui eu vou copiar. Estou no DAO estado. Vou pegar da DAO país os mesmos códigos aqui que eu vou utilizar. Venho na DAO estado. Vou substituir aqui. Aqui no caso, tudo que está aqui a gente não vai utilizar mesmo. Eu tirei tudo aqui. Dou Ctrl Shift C, ele recria tudo de novo. Certo? Ok. Aqui é o... Não. Coleção já não tem mais. Tá lá. Tá certo? Segue tranquilo? O que nós fizemos? Dúvida aí até aí? Nós tiramos da DAO e da controller tudo que estava vinculado com coleção e com arquivo. Voltamos ao stack como a gente tinha no começo. Certo? Basicamente foi isso que aconteceu. Tá certo? Bom, o que ocorre aqui? Nós passamos a ter o data módulo, que é esse camarada que está aqui. Certo? Está vinculado, tem a transação, tem a, vamos dizer assim, as operações estão vinculadas com o banco. Certo? Como eu disse, isso não quer dizer que a gente vai deixar de usar a coleção. A coleção pode ser utilizada, a gente deve usar ainda pela frente, certo? A diferença que ocorre é o seguinte: primeiro, a ideia é desvincular a situação de que eu tenho as questões vinculadas com o banco, que tenha a ver alguma coisa com coleção ou com o arquivo. Aqui, basicamente, para evitar qualquer tipo de confusão com relação aos objetos, como o trâmite que tem que funcionar, certo? Observe que eu não tenho mais coleção em lugar nenhum e também não tenho mais nada a ver com arquivo em lugar nenhum, ok? Tudo que tinha vinculado foi removido. O que ocorre? Para a gente poder chegar com esse data module dentro do processo, o que ocorre? Eu vou precisar que eu só tenha uma instância de banco de dados. Por quê? Eu só vou ter um banco, realmente, certo? O banco vai estar num único local. E esse banco vai ter que chegar para todos os módulos, né? Então, o que ocorre? Eu tenho que ter uma maneira de fazer com que esse banco chegue a todo lugar sem ter transtornos, né? Aqui, dentro do banco de dados, vamos só conferir. Ó,
Aqui eu tenho o banco, que está vinculado com o arquivo lá fora, que foi criado no IB Console, né? Eu tenho a transação, que está vinculada com o banco, que está dizendo aqui. Eu tenho o dataset para cada uma das tabelas, né? Aqui é o D7 país, eu vou ter a D7 estado e eu vou ter D7 cidade. Ou seja, um dataset para cada um, né? E eu preciso ter um data source para cada uma desses datasets, né? Lembrando que eu tenho o banco de dados, que o banco de dados está no arquivo. Aqui eu consigo fazer a ligação entre o arquivo que está fisicamente lá no meu diretório com acesso dentro do Delphi. Então, através do database aqui, eu faço essa ligação que eu quero carregar aquele cara lá que eu estou trabalhando. Foi criado lá no IB Console, certo? Desse cara para frente, eu digo que essa tabela é a tabela de países. E vinculo essa tabela de países através do meu banco. É o que Delphi consegue interpretar cada dataset, vai identificar com cada uma das tabelas que vai criar lá no banco de dados, certo? Agora, cada um dos formulários, para poder acessar os dados, ele precisa ter um acesso a dados, que é o que está no Data Access, certo? Então, no Data Access, ele vai ter o Data Source. Então, eu vou ter o quê? Esse Data Source, como a gente combinou, eu vou usar o nome DS País. E países, né? DS países. E eu vou dizer que ele está vinculado com o dataset de países, certo? Então, eu tenho o primeiro data source. Cada tabela dessa vai ter que ter um data source vinculado com ele. Ou seja, o acesso aos dados vão estar vinculados de alguma maneira. Então, esse camarada, que é o segundo, eu vou chamar ele de DS Estados. E esse DS Estados, eu vou dizer que ele está vinculado com o dataset Estados. E o último que está aqui, eu vou dizer que eu vou chamar ele DS Cidades, e vou dizer que ele vai estar vinculado com o dataset de cidades. Ou seja, criei os vínculos entre o que está virtual e faço a ligação. Ok? Ponto. Né? Então, essa parte aqui é o que a gente tinha visto na semana passada, que eu tinha passado como é que criava esses camaradas. Só semana passada não teve dificuldade de fazer o banco conectar, certo? Aqui ele está conectado. Ok? Bom, o que acontece aqui com relação a esse processo? O banco já está criado, já está vinculado. O que é que nós vamos ter aqui que temos que fazer para que o processo aconteça? O Data Model, eu só vou poder ter uma instância. Vocês observaram que no semestre passado, a gente trabalhou com a questão de que eu tenho uma instância de cada objeto. Ficou mais nítido com relação ao formulário de cadastro, formulário de consulta. Eu criei ele lá na interface, dei o constructor, e depois eu aproveitei o próprio objeto que já estava criado, o próprio formulário, e aproveitei ele jogando para frente. Não foi isso que nós fizemos? Vamos só para revisar aqui o processo. Ó. É bem nesse trecho de código que está aqui. Ó, eu vim aqui e criei um formulário de cadastro consulta país, certo? Aí depois eu criei consulta estado, consulta cidade. Aí criei o cadastro de país, que é esse cara aqui. Aí eu peguei e setei. Dentro do formulário de consulta país, eu dei um set form cadastro. Então peguei esse objeto que está aqui, esse objeto form cadastro país, ele foi criado aqui. E eu peguei e coloquei ele dentro do consulta país, certo? Poderia criar lá dentro um outro objeto do tipo formulário de cadastro, instanciar ele lá dentro? Poderia. Poderia criar, destruir? Poderia. Mas de qualquer forma aqui ele foi criado uma vez só. Mais do que isso, eu vim aqui no cadastro de consulta, de cadastro de estado aqui, e eu fui lá e setei um formulário de consulta país. Ou seja, é a mesma instância que eu criei de consulta país, que eu estou usando no cadastro no país lá, eu estou reutilizando ele no cadastro de estado. Eu chamo lá um cadastro, um consulta país, não chamo? A hora que clicar no botão país lá, ele não vai buscar um consulta de países? Só que neste caso aqui eu estou usando a mesma instância, não estou usando a mesma instância? Não estou criando uma nova instância, estou reaproveitando a mesma instância. Tá certo? Tá. O que acontece? Nós vamos ter que usar uma ideia similar dentro do conceito
aqui para a gente poder chegar até usar o mesmo data módulo para todas as instâncias, certo? A diferença que vai acontecer vai ser o quê? Eu vou ter que criar o mesmo data módulo, ele vai ser utilizado em todas as controllers. E vou setar esse data módulo, certo? Como vamos fazer esse processo? Ó, veja bem, eu tenho a aplicação. Para que eu tenha uma única instância do data módulo, o que se faz? Eu venho aqui, vou criar o DM, que é o meu data módulo. Vou dizer que eu vou ter aqui uma instância data módulo, e eu vou dizer que ele é do tipo TDM. Não foi isso que a gente chamou ele lá? Vamos abrir aqui. Aqui, ó, o data módulo, e aqui em cima eu chamei ele de, ó, a classe, o nome da classe é TDM. O T ele coloca por conta. DM é o que ele traz, foi o nome que a gente deu lá, certo? Onde que eu vi? Aqui, ó, name. O name dele aqui embaixo é data módulo, certo? Mas ele coloca aqui na Unity como C sendo TDM. Então, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui na aplicação e vou dizer que ele é do tipo TDM, certo? No constructor que tem aqui, então, eu vou precisar ter um data módulo e vou dizer que ele recebe um tdm.create. Igual, eu vou dizer que o owner dele, o proprietário dele, vai ser new. Ele não tem pai. Certo? Owner significa proprietário, certo? Ele vai dizer que não tem proprietário. Eu vou vir aqui no destructor e vou dizer que um dm.free. E vai detonar o objeto. Tá certo? Bom, mas isso daqui não garante que ele vai chegar até o objeto. Vai? Garante? Não garante nada até aqui. Certo? Bom, o que nós temos aqui para o processo acontecer? Aqui eu tenho uma controller países, que ele herda de controller. Certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Eu vou vir na controller, que está aqui, controller países, e vou dizer que eu vou fazer uma procedure aqui, que eu vou setar data módulo, onde eu vou passar um PDM, que é um meu data módulo, que eu vou colocar como sendo do tipo TDM, certo? Vou setar esse cara lá, tá? Essa controller aqui, por sua vez, ela, Ctrl Shift C, ela vai pegar e vai chamar uma DAO países. Temos uma DAO? Vou chamar uma DAO países, que é o que eu tenho. E vou mandar fazer a mesma coisa. Ah, só que a minha DAO países não tem. Não você tem no uses também, verdade. Vamos setar primeiro lá, né? O que é que a gente tem que setar aqui? O DM, data módulo, certo? Que é o que vai garantir que ele vá a fazer. Mas igual eu vou ter que vir aqui na DAO países e eu vou ter que criar aqui. Primeiro, aqui na DAO países, dentro do protected aqui, eu vou ter um DM que é do tipo TDM também, que é o objeto de fato onde vai acontecer, certo? Qual o problema que eu teria se eu viesse e criasse ele aqui no constructor dele, eu chamasse a instância aqui? Teria algum problema se eu fizesse isso? Você já criou na aplicação? Eu já criei lá na aplicação, mas se eu viesse aqui e chamasse a constructor e na constructor eu instanciasse o data módulo. Oi? De certa forma, para países eu vou usar aqui, né?
Mas aí depois eu vou ter que ter para estados. Não vai seguir usando. Por quê? Vou ter que criar lá também. Daí vai ser mesmo. Não vai ser a mesma instância. Daí o que acontece? Aí não vai ser o mesmo estado. Está criando duas instâncias, país em cada lugar. Se caso atualizar num lugar, vai atualizar no outro. Não. Vai ser, mesmo que não seja a mesma instância, ele está referenciando o mesmo banco, não está? Ele não vai estar referenciando o mesmo banco? E daí, qual que é o problema? Oi? Se vai dar conflito? Não. Dar conflito, ele não vai dar conflito. Não pode ser que você escrever outro, você falar uma coisa e depois mandar para lá. Não. Também não vai ter esse problema. Alguém sabe dizer? Nami? Rubens? Rodrigo? A pergunta? A pergunta é a seguinte. Eu tenho que ter um data módulo, certo? Tem que ter um data módulo, e esse data módulo, em princípio, eu poderia colocar ele aqui na DAO Países, e a hora que eu construir o objeto, eu poderia criar a instância da DAO Países aqui, e instanciar o data módulo. Certo? Qual que é o problema de fazer isso? É essa a pergunta, não foi? O que eu fiz aqui, eu fui na aplicação eu instanciei o data module, aqui no constructor, instanciei o data module aqui na aplicação, o destructor está aqui, e aqui eu vou chamar o método que vai estar aqui na controller países, onde aqui eu vou dar um set DM, onde eu vou passar o PDM aqui. Certo? A pergunta é, eu não poderia fazer isso aqui na DAO Países aqui? Criar a instância do data module. Não parece ser mais lógico criar ela aqui? Eu estou criando. O formato que eu coloquei aqui, eu estou instanciando na aplicação e eu estou setando a instância do data module na controller país. É. Não, criando e instanciando no mesmo lugar. Criando e instanciando é a mesma coisa. Oi? Não, eu estou fazendo ela na aplicação e eu estou enviando ela para as controller. É. Eu criei antes. Isso. A pergunta é, eu não poderia criar tudo aqui no constructor? No constructor da DAO país, não poderia criar tudo aqui? E qual que é a implicação que teria aqui? Os outros não conseguiriam ver. Mas é que quando você O que tem a controller? Vai. Só porque está lá na aplicação? Oi? Não, aqui ó, eu poderia colocar, vamos colocar, um DM recebe, esse mouse aqui é tdm.create, ele aceita, não aceita? Não poderia colocar os constructors tudo aqui? Em vez de criar o constructor lá na aplicação? Essa é a pergunta. Mas aí você precisa criar em cada DAO, na DAO país, na DAO estado, na DAO cidade. E você fazendo só na aplicação você não precisa. E qual que é o problema disso e do outro formato? Se você usar nos dois, criar e criar lá,
você vai ocupar mais tempo lá. Mas se você vai criar 2 vezes, daí obviamente você tem que tirar de um lugar. Mas se for pra deixar só aí, Na aplicação seria melhor. vale a pena porque colocar em todo. Por que na aplicação é melhor e por que é... Qual que é a implicação que tem aqui, então? Mas na aplicação você está fazendo só uma instância lá. Hum. Nos outros lugares. Tá, Você precisa construir várias vezes. Tá. Você está construindo uma vez. mas se eu construir várias vezes, ele tem alguma implicação? Não tem, mas o desempenho vai piorar, não vai? Oi? Seu desempenho vai ficar pior. É, meu desempenho... Coisa diferente. Por isso que eu disse, dá pra colocar aí. Tá, daí. Mas a hora que eu for chamar a cidade vai estar com um data module que ela instanciou, certo? Eu vou ter 3 data modules instanciados. Isso significa o quê? Não vai conhecer qualquer um. Hã? Significa que vai ficar 2. Vai ter 2 lá que não tem. Ela faz a doleta. Agora eu entendi. Entendeu o X da questão? Eu vou ter o data module é um módulo de dados. É o acesso, onde vai dar origem ao acesso de dados, certo? O que acontece? Se eu instancio ela em cada constructor que eu tenho aqui, de cada DAO, certo? Eu vou ter quantas instâncias? Na realidade, eu vou ter conexões no banco de dados, certo? Então, se eu tiver lá 20 tabelas trabalhando, eu vou ter 20 connections dentro do banco de dados. Certo? Isso é legal? O que isso gera? Eu posso ter problemas com concorrência de processos, certo? Vamos só para aproveitar a oportunidade, né? Tanto em banco de dados quanto em sistemas operacionais, você tem a questão do processo que está trabalhando e você vai ter as instâncias que você vai estar utilizando, certo? O que ocorre? Se você tem mais conexões executando no mesmo banco de dados de uma mesma aplicação, é como se você tivesse, vamos dizer assim, mais usuários do que de fato você tem para usar a aplicação. Então, você estaria usando uma aplicação só, se você estivesse usando país, estado e cidade, e você já teria 3 conexões efetuadas no banco de dados. Só aí. Certo? É como se tivesse 3 usuários distintos sendo conectados no banco de dados. Um usuário usando espaço de 3. Mais da aplicação. Não, a aplicação que você está usando, ele já faria 3 conexões, porque cada vez que você criaria a DAO dela, você criaria uma conexão com o banco de dados. Se ele tivesse mais tabelas e as tabelas estivessem vinculadas dessa maneira, a cada uma que você criaria, ele criaria uma nova conexão. Cada uma delas seria como se fosse um usuário. E há necessidade disso acontecer? É como se no mesmo computador, considerando o sistema operacional, como se tivesse 3 usuários usando ao mesmo tempo o mesmo equipamento. Ele está concorrendo com ele mesmo. Entendeu? Aí a chance de ele dar um travamento mútuo, né, um deadlock lá, de travar o banco, é muito grande. Por quê? Porque ele está competindo com ele mesmo. Tá certo? Deu para entender aqui por que não foi criado o constructor aqui do data module aqui? Beleza? Bom, aí feito isso, então voltando ao formato que a gente tinha, eu tenho lá a questão de que está sendo feito o set data module aqui, que é o cara que vai chegar via da aplicação. E na aplicação que de fato eu estou criando a instância. Certo? Volto aqui para controller correspondente. Aqui está setado, aí ele vai executar esse processo. Tranquilo? Ou seja, todas as controllers e todas as DAOs, eu vou ter que ter esse camarada que vai vir da aplicação, e vou setar a mesma instância do data module para todas elas usarem sempre a mesma instância. Se caso eu criar ela aqui, eu teria concorrência dentro da minha própria aplicação, que daria uma perda de desempenho no processo todo. Entendido o processo? Beleza?
É um pouco profundo o processo aqui, mas acredito que você já tem noção para entender do que nós estamos falando, né? Tá certo? Tá, então o que acontece? Veja bem. Então, o método que eu tenho, que eu vou precisar ter, eu vou dizer, vou colocar aqui como sendo virtual também, é uma procedure, um set_dm, onde eu vou passar, eu vou colocar aqui como p objeto, na verdade deveria ter colocado como p objeto. E vou dizer que ele é do tipo virtual. Vou deixar sem esse cara aqui, ó. Vou deixar ele direto, certo? Faz diferença? Não vai fazer diferença. Tá certo? Eu posso colocar ele como virtual também ou não, mas eu vou ter que ter ele em todos os métodos. Agora, uma outra questão que eu vou ter que ter aqui, que é o seguinte. Então, o set DM, ele vai lá e vai colocar o data model que foi criado, que é a conexão com o banco de dados, e ele vai chegar até lá embaixo para dizer que ó, é com esse cara aqui que eu vou usar para poder conectar no banco, certo? Mas todas as tabelas que eu tenho, seja ela país, estado, cidade, eu vou ter que buscar lá do banco o data source, certo? Porque eu estou colocando lá na DAO o banco. Data model, módulo de dados. A mesma instância do módulo de dados para todo mundo poder encontrar o banco, certo? Mas eu vou ter que resgatar do banco de dados, para cada tabela, quais são os dados que estão lá. E quem é que me fornece isso? Data source, não é isso? A origem dos dados, certo? É a origem dos dados, para mim conseguir fazer isso, então, eu vou ter que vir aqui, vou fazer uma function, get data source, certo? E esse get data source vai me retornar um t data source, certo? Que é o cara que eu preciso retornar, né? E para mim poder chegar até esse cara aqui, eu vou usar o banco de dados, tá? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou dizer que esse cara aqui é virtual. Vou dizer que esse cara vem para cá e eu vou precisar desse cara definido aqui. Oi? Não. Ela vem porque nós estamos usando o banco. Ele é um recurso do banco, data source. Certo? É database, na verdade, né? A unit. Aqui eu vou ter um result, onde ele vai retornar, no caso do países, ele vai ter que retornar quem? Um data module, ponto, S países. Não é ele que tem lá, que a gente definiu lá no data module? Então eu vou dizer que ele vai pegar do data module, da instância que eu tenho, ele vai pegar o cara específico, porque nós estamos em países. E ele vai retornar o data source do países, que é o que ele precisa. Certo? Nós vamos voltar aqui dentro da controller. Na controller eu vou precisar fazer a mesma coisa. E aqui eu vou dizer que eu vou ter uma... aqui não vai ter nada. Eu vou vir aqui na controller países aqui, né? Porque lá é a controller genérica, né? Override. Recebe uma DAO país ponto get data source, certo? Na verdade aqui ele está fazendo o papel de terceirização. A controller diz para a DAO, cara, me passa data source. E o data source vai lá e pega data model e dá data source, certo? Aí o que esse cara vai fazer aqui de um modo geral? Veja bem.
esse camarada, ele vai ter que vir lá no formulário de consulta, e daí nós vamos ter que fazer um ajuste no formulário de consulta, que é esse camarada que está aqui, né? Ao invés de fazer o ajuste nesse cara, na verdade nós vamos vir aqui, vamos fazer um ajuste no FormPy, certo? Que nós vamos, já que nós não vamos estar trabalhando com a coleção, vamos tirar fora esse cara aqui que é list view, certo? E no lugar dela, nós vamos vir aqui em Data Control, vamos pegar esse cara aqui, e a gente vai chamar ele de... Vamos vir aqui no name dele. Vou colocar com o nome original sem o número 1 lá, dbgrid, certo? E essa dbgrid aqui, eu vou dizer que ela vai ser do tipo read only. Por quê? Porque o camarada não vai poder mexer nos dados aqui, a gente só vai poder visualizar os dados, certo? Aí vem aqui, aí o que acontece? Esse cara aqui, ele vai ter que estar ligado com quem? Database. E para a gente ligar esse cara aqui, quando eu construo o objeto, que eu venho e não conheço objetos desse cara aqui é o FormPy, né? Vamos poder colocar no FormPy. Eu venho aqui no Form Consulta País, que é esse cara aqui. E daí eu venho aqui, ele já está aqui, certo? Esse camarada, quando eu clico nele aqui, ó, observe o detalhe. Ele vai ter um campo aqui, ó, que por um acaso se chama Data Source, certo? Data Source significa origem dos dados, certo? Então, o que acontece aqui é assim, ó. Quando eu chegar aqui, eu conheço objetos desse camarada aqui, que é esse cara aqui, eu tenho uma controller aqui já, não tem a instância da controller aqui? Então, eu vou pegar, deixa eu só salvar tudo aqui para que ele reconheça todos eles aqui, né? Eu cheguei aqui e vou dar um self ponto. Ixi, tem um erro em algum lugar. Só um pouquinho. Ah, tá. O que é o erro aqui? Provavelmente. É DB, tá? De database. Onde que ele tá na controller? Dá o país. Tá, beleza. Achamos os erros, voltamos no consulta. Aí eu tenho self ponto datagrid, dbgrid ponto data source. Esse cara aqui vai receber quem? Uma controller país ponto get data source, certo? E ponto e vírgula. Aí o que acontece é que eu venho aqui, venho cadastro, países, e ele deu pau. Tá, vamos voltar lá na aplicação, conferir. Ah, eu criei a instância, mas eu não setei ela lá,
certo? Então, aqui eu tenho uma controller país, ponto, Ctrl F2, ponto, 7 DM. Aí vou passar um DM lá para dentro. Se a instância não chegou até lá, ela tem chance de me retornar? Eu sabia disso, né? Valeu, obrigado. Eu sempre soube disso, né? Beleza, tudo bem, sem problema. Vixe. Por que não apareceu? Porque... Hã? Porque a gente tá mexendo no tal país lá. Não. Aqui, ó. Vamos checar aqui. Transaction tem que estar ativa. O dataset tem que estar ativo. Isso aqui é uma coisa que vocês vão fazer muito, tá? Não. Agora no começo vai ter que fazer. Para aprender que tem que fazer esse negócio. Depois você já faz automático. Aí depois já se torna meio que automático, né? Vai lá. Agora deu certo. Que coisa. Que mágico o negócio. Entendeu? Certo? E são os países que a gente cadastrou no banco. Não foi o que a gente fez na última aula? Cadastrou os 3 lá, 10, 11, 12, Brasil, Paraguai e Argentina, né, que a gente cadastrou na última aula. E a gente você quer alterar só o código do país? Você altera no próprio consulta? A gente altera no próprio... Assim, ficou bom? É desse jeito que você queria fazer? Eu alterei, tirei ele lá da ponta e coloquei ele pra cá. Pode, tirar o país, deixar só pode. Hã? Assim? Não, ele queria do nome ali da coluna, ele queria tirar Ah, o código. tá. Bom, aí já é um outro problema, né? Isso aí é o seguinte, veja bem. Não vai ser na própria consulta. Vai ser na DAO que vai mexer com isso, certo? Mas vamos por partes, porque esse não é o ponto principal do processo, certo? O ponto principal no primeiro momento agora, que é a tarefa de vocês, que eu estava pensando em a gente mudar esse projeto da roupa agora para esse segundo bimestre, fazer um outro projeto diferente, né? Agora estamos decorando a roupa. Só tem um negócio de carro, veículo e marca. Não, carro, veículo e marca não faz parte do meu objetivo, né? Hã? Então. Médico, paciente. Na verdade, eu queria colocar algo que tivesse que a gente trabalhar com cadastro. Oi? Que tivesse que trabalhar com a coleção. A gente observar o que é a coleção, o que é o banco, certo? Porque quando vocês trabalham no relacionamento em banco de dados, vocês têm aquelas várias cardinalidades. Não tem as várias cardinalidades? Aí você tem, por exemplo, lá a situação de que eu tenho um país tem vários estados, não é isso? Que apresenta todos os estados. No formato que a gente faz aqui, a gente vai lá dentro do cadastro, a gente vai pelo contrário, a gente chega na cidade, da cidade vai para estados, estados vai para país. No formato desktop funciona dessa forma realmente, certo? Não é isso? Mas vamos dizer assim, no banco de dados, se eu chegar na tabela país, eu poderia ver todos os estados que estão vinculados com ela, não poderia? E para fazer isso, supostamente eu usaria uma coleção, certo? Então vamos dizer assim, para ser mais comercial o formato, a gente poderia dizer assim, poderia trabalhar com cliente e produtos, por exemplo. Poderia ser algo assim? Certo? Aí eu poderia trabalhar produtos e grupos. Um grupo tem vários produtos. Não, categoria e marca é uma coisa já aplicada por um outro professor. Não vamos misturar as coisas. Certo? Então, o que a gente poderia fazer? Vou desenhar um projetinho. Não vai ter muitos campos, mas a ideia é da gente trabalhar com outro projeto. A gente começar do zero, escrever ele do zero,
né? E montar a estrutura baseada nele. Pode ser? Tá? E a ideia é chegar até esse ponto aqui que eu mostrei aqui, ó. Eu chego na aplicação, onde a aplicação eu consigo chegar. Aí nós vamos trabalhar com as incrementações desse processo. Primeiro eu trago para mostrar. Aí eu consegui consultar ele aqui. E depois que eu conseguir consultar, daí nós vamos fazer inserir, vamos fazer alterar, vamos fazer excluir. Sem as operações básicas do CRUD lá. Tudo bem? Oi? Vou mandar e-mail. Já quando? 2 semanas? 3? Ou 24? Eu vou mandar amanhã. Sem falta. Não, mas Eu mando até videoaula amanhã. Chegar de aula na manhã, tá bom já. Tá bom já, né? canal lá, Beleza? dá aquele like. Dá o like lá no canal. Tô fechando a videoaula aqui, beleza? Alguma dúvida? Deixa eu fazer a chamada aí, pessoal.